Se você está com as parcelas do seu veículo em atraso e já não aguenta mais tanta ligação de cobrança, esse é o vídeo certo para você assistir. Então já deixa o like e bora pro vídeo. Fala comigo, galerinha do YouTube. Meu nome é Felipe e vocês estão no canal Na Correria com o Felipe. Rapaziada, no vídeo de hoje eu vou fugir um pouquinho aí do enfoque do canal, que ultimamente tem sido aí concursos, mas é um assunto bem importante aí, bem relevante e é por uma boa causa também. Para quem não sabe, por muito tempo eu fui motorista aí de aplicativo. Quem é novo no canal não vai saber, mas a maioria dos meus vídeos falam aí sobre aplicativos de transporte. Então, para quem não sabe, por muito tempo eu fui motorista de aplicativo e principalmente quando eu estava aí no meu período na faculdade. Então, quando eu comecei a faculdade, praticamente em conjunto eu comecei aí a fazer corridas com aplicativos. Então, eu já passei aí por muitas situações com aluguel de carro, carro próprio, carro financiado. Então, assim, eu sei como é essa questão aí de você estar com o veículo financiado e ter que atrasar uma ou outra parcela. Eu já passei por isso, sei como é as ligações o dia inteiro, incessantemente, muitas ligações. Então, vou passar para vocês aí, agora já com conhecimento aí na advocacia. Hoje eu já sou formado, consegui aí aprovação na OAB, então tenho conhecimento também jurídico. E o vídeo de hoje eu vou passar para vocês aí o que dá para fazer quando você está recebendo aí excessivas ligações de cobrança, quando você teve que atrasar um pouquinho o seu financiamento. Então fica ligado no vídeo, eu vou passar várias dicas aí do que fazer, o que não fazer, para também não sair aí no prejuízo. Recentemente, pessoal, até aí na minha área de atuação na advocacia, eu tenho percebido muita gente passando por situações constrangedoras, muitas vezes entrando em dívidas exorbitantes, ficando no prejuízo por conta de um financiamento do veículo que ela, por falta de conhecimento, muitas das vezes acaba deixando atrasar e não sabe o que fazer, opta às vezes por a devolução amigável do veículo, ou às vezes tenta esconder o veículo e acaba sendo executado aí, acaba que a justiça vem com o oficial de justiça, pega esse veículo e leva a pessoa, ainda fica devendo valores exorbitantes. Então, nesse vídeo eu vou passar para vocês aí o que dá para fazer com esse contrato de financiamento que muitas das vezes está atrasado e você não tem como resolver. Então, rapaziada, a primeira coisa que você precisa fazer quando você perceber que não vai conseguir honrar aí as parcelas do seu financiamento, sem querer puxar aí a sardinha para a minha profissão, mas é muito importante que você procure um advogado. O advogado vai ter o conhecimento aí do contrato, ele vai saber ali se no seu contrato de financiamento tem alguma cláusula que você vai poder se beneficiar. Então, assim, é muito importante que você vá consultar um advogado a partir do momento que você vê que não tem como honrar as parcelas do seu contrato. Muitas vezes alguns advogados acabam que não cobram uma consulta básica lá, uma leitura de contrato, até porque muitos contratos são iguais, mas geralmente aí tem vários valores, tem vários advogados, cada um pratica preços que acham pertinentes, mas aí eu acredito que se você desembolsar uns R$ 250 pela maioria dos advogados, que também às vezes estão iniciando a carreira, eles podem com certeza passar uma avaliação aí, uma consulta para você sobre esse contrato que você tem. Muitas das vezes os advogados não cobram porque eles veem ali uma oportunidade dentro daquela análise que ele vai fazer, que lá na frente ele ainda vai poder ter algum ganho, algum êxito em cima daquela simples consulta que ele vai fazer. Então, isso vai muito daí do conhecimento do advogado, do que ele acha que vai conseguir alcançar através daquela primeira consulta ali, o primeiro contato com o cliente. Então, assim, se deu ruim, procura um advogado, conversa, vê qual o valor que ele vai cobrar, se você pode realmente pagar e dá seguimento aí no seu contrato para ver o que vai dar para resolver, tá bom? Agora vamos para o segundo passo. Assim, se você já chegou no ponto da parcela estar atrasada aí por 3 meses, então já é o ponto de você realmente procurar o profissional, a ajuda de um advogado para tentar resolver essa sua situação. Mas o mais importante é você manter a calma, porque as financeiras elas praticam atitudes que te deixam realmente ali desesperado, eles te enchem de ligação o dia inteiro,
manda mensagem no WhatsApp, manda e-mail, manda tudo. Às vezes a mensagem já vem dizendo que o veículo já está com processo, o veículo já está para busca e apreensão. Muitas das vezes isso não é verdade, é só um meio que eles adotam para tentar pressionar a pessoa a realizar o pagamento. Então, um ponto importante para você é realmente manter a calma. Se você tiver condição, contrata um advogado para ver se aquele seu contrato já foi para uma execução, para ver se realmente já está com pedido de busca e apreensão. Então é muito importante você, nesse momento, manter a calma e buscar os meios que eu vou falar nesse vídeo aqui. Nesse ponto, quando você já está com parcelas em atraso, é interessante você, às vezes, atender uma dessas ligações e fazer uma negociação aí pela primeira parcela mais atrasada. E você consegue, às vezes, pegar até o valor dessa parcela mais baixo do que o carnê. Então, vamos supor que você paga uma parcela normal no carnê de R$ 1.000, eles estão te cobrando aí, vamos supor, uns R$ 1.300 já com os juros. Você consegue ligar lá, conversar e muitas das vezes eles conseguem te fazer por R$ 950, R$ 900, eles te dão ainda um desconto em cima do pagamento daquela mais atrasada. Então, sempre que você chegar ali 2, 3 parcelas, tenta atender uma ligação dessa, conversar com o pessoal para tentar pagar pelo menos a mais atrasada. Isso também já é um mecanismo que impede aí que o banco entre com uma execução. Então, se atenta nisso, mantenha calma, viu que vai ser difícil pagar todas, mas dá para pagar uma, aperta um pouquinho ali, vai pagando aquela mais atrasada e vai adiantando aí para você conseguir ficar de novo em dia. Porque depois que você atrasa a primeira, é muito difícil você acompanhar as outras. Então, tenta manter esse ritmo de você pelo menos pagar a última com menos juros possível. Porque aí você não prejudica tanto assim o seu orçamento que você planejou lá no começo. Às vezes, muitas das vezes a gente não planeja, mas você não foge muito do valor que você já pensa em pagar todos os meses. Uma cláusula importante que muitos contratos têm, dependendo da maneira que você teve que atrasar esse contrato, por exemplo, foi motivo de demissão, motivo de doença, dependendo do motivo, o seu advogado vai conseguir analisar no seu contrato se existe a cláusula que permite isso. Ele faz uma suspensão do contrato, geralmente por 6 meses. Isso tem presente em todo contrato de financiamento, geralmente existe essa cláusula. Então, você só precisa observar qual o motivo que ela precisa ali para ser acionada. Se foi, por exemplo, uma demissão ou algo do tipo. E você consegue suspender o contrato aí por 6 meses, às vezes até um ano, e às vezes existe um reajuste realmente de parcela, mas pelo menos você tem aquele fôlego ali, onde você vai conseguir se reerguer e conseguir voltar a honrar o seu financiamento. Isso já é um meio que você pode buscar para evitar ter que devolver o carro ou perder o carro numa busca e apreensão. Uma outra coisa que as pessoas sempre sugerem, que fala que vai resolver o problema, é a devolução amigável. Devolução amigável é um mecanismo interessante, muitas vezes resolve, mas você precisa analisar friamente o que está escrito lá. Então, se você tiver uma proposta aí de devolução amigável, contrata um advogado, pede para ele acompanhar, pede para ele ler o que vai estar descrito lá, porque muitas das vezes eles falam que não vai sobrar nada para você pagar e muitas vezes sobra coisa para você pagar. Porque, em regra, geralmente, a devolução amigável implica em você devolver o veículo, a financeira coloca esse veículo em leilão. Após a venda desse veículo, ele pega o saldo que foi vendido desse veículo, abate no valor ali dos custos que esse veículo teve, IPVA, tal, e se sobrar alguma coisa, é onde eles vão abater da sua dívida. Então, vamos supor que você tinha um carro de R$ 20.000 e só tinha pago 2.000. E quando ele foi vendido em leilão, pagou-se 10.000. Então, assim, tirando todos os custos, ele ainda vai faltar R$ 8.000 para cobrir ali ainda a sua dívida. Então, você precisa observar, precisa conversar bem na hora de negociar, porque pode ser que você ainda mesmo devolvendo o veículo, ficando sem um carro aí, que pode ser um meio até de trabalho para você, você ainda tenha que desembolsar dinheiro, seu nome vai para as instituições de mal pagadores e você pode até ficar sem crédito na praça. Então, fazendo frente a essa medida da devolução amigável, uma outra opção que você tem é, se você já pagou pelo menos aí 40%, 50% do seu financiamento, se você está próximo disso, 30%,
se você já pagou pelo menos um ano, digamos assim, é interessante que você procure essas concessionárias que tem lá, geralmente na placa, compramos seu veículo mesmo com dívida. É interessante você sentar com essas pessoas e tentar negociar um valor ali que pelo menos te deixe no 0 a 0, porque você vai sair sem dívidas, o carro vai ser quitado. Às vezes você consegue ainda reter um valor para você, uns 2, 3, dependendo do valor do carro, você pode ser que eles te paguem até 10 mil reais, dependendo da situação que está o seu financiamento. Eles vão pagar as suas parcelas em atraso, vão quitar o financiamento e você vai se ver livre da dívida se for uma solução para você. Muitas das vezes essa é a melhor opção frente à devolução amigável, porque, como eu já disse, a devolução amigável pode te deixar ainda aí um saldo devedor dentro do banco. E o banco ainda pode te colocar lá, não sei se vocês já ouviram falar que o banco tem uma lista negra. Não dá para afirmar se isso tudo é 100% de verdade, mas eu acredito sim que o banco tem lá um lugar onde ele coloca as pessoas que aí acabaram se enrolando para pagar alguma coisa, mesmo que eles não possam colocar lá claramente que essa pessoa é um mal pagador, mas deve ter algum asterístico lá quando você for fazer uma abertura de conta ou alguma coisa, eles vão colocar alguma coisa te impedindo ou diminuindo o seu crédito, alguma coisa para diminuir a sua credibilidade. Já se você conseguir essa situação que eu expliquei de fazer venda do carro, mesmo com dívidas, para alguma tipo de concessionária, e essa concessionária liquidar o seu valor frente ao banco, mesmo que você não receba nada por isso, só fique ali no 0 a 0. Isso é interessante porque você acaba até que ganhando um crédito aí no mercado, porque você honrou um financiamento, você quitou um financiamento, às vezes isso até aumenta o seu score, mas isso é uma outra situação. A gente está falando aqui em maneiras de tentar resolver. Então, colocando aí o conjunto inteiro da obra, tenta fazer isso. Mantenha calma, procura um advogado, procura um meio de tentar vender esse carro para você se ver livre dessa dívida, ok? Então, assim, pessoal, se você tiver mais alguma dúvida pertinente a contrato aí de financiamento, da sua situação em específico, coloca nos comentários, eu vou tentar responder todo mundo o máximo possível aí, tentar ajudar, tentar direcionar qual que é a melhor opção para você. E, assim, o importante é manter a calma. Como eu já falei, as empresas de crédito, elas contratam outras empresas, por exemplo, uma financeira, vamos colocar aqui aquela azulzinha, para não citar nomes e depois ter algum prejuízo para a gente, mas a financeira ela contrata depois um escritório de cobrança. Esse escritório de cobrança ele adota vários tipos de medida para tentar receber, porque o escritório de cobrança só ganha se você pagar. Então, eles criam ali mecanismo, mensagem no WhatsApp falando que seu nome vai para protesto, vamos bloquear sua conta, e todo tipo de mensagem. Não vem ao caso, mas isso aí pode ser até passível de algum tipo de processo, mas no momento não vem ao caso. O problema que a gente está tratando aqui é realmente você se livrar dessa sua dívida de financiamento. Então, se organiza financeiramente, tenta pagar lá as últimas para você não chegar aí numa execução. Se você tiver com dúvida, estiver recebendo muita mensagem, não for dar certo, procura advogado. E assim, uma coisa que não vai acontecer num contrato de financiamento é o banco bloquear a sua conta. As pessoas pensam que, não, o banco vai bloquear minha conta, eu não vou conseguir receber meu salário. Quando você faz a maioria, a grande maioria dos contratos de financiamento, principalmente de veículo, a garantia do pagamento do veículo é o próprio veículo. Tanto é que por isso que ocorre a situação da busca e apreensão. Porque se você não honrou o contrato de financiamento, a única maneira que o banco tem de reaver esse valor que você não honrou no financiamento é buscar o carro. Então ele vem atrás do carro. Se lá na frente isso é um caso muito isolado, é muito difícil do banco conseguir isso, se mesmo ele buscando o carro, pegando o carro, passando no leilão e restando a dívida lá para você, ainda assim é muito difícil do banco conseguir um bloqueio na sua conta por conta de que é entendido que assim, aquele contrato de financiamento foi zerado, porque a garantia do pagamento já foi tomada, a garantia do pagamento, ou seja, a execução máxima daquele contrato já foi feita. A garantia que tinha para o pagamento era o carro. Você tirou o carro, eu não tenho mais como garantir o pagamento. Então,
entende-se que aquele contrato foi realmente finalizado, não tem mais para onde correr, certo? Depois disso, pode ser que ocorra alguma coisa, mas você precisa entender que assim, não vai ter bloqueio de conta, o máximo que vão fazer é uma restrição no seu nome, você não vai conseguir crédito, mas mesmo assim, você tem que entender que o contrato do financiamento, as execuções, os prejuízos que você vai tomar, além daquelas ligações extremamente chatas durante o dia todo, ele se restringe ao seu veículo. Então, assim, a única coisa que o banco pode ir atrás é atrás do seu carro. Então, se o carro está atrasado o financiamento, o banco vai, nas medidas judiciais, fazer o meio de buscar esse carro. Então, ele busca esse carro e encerra a conversa, entendeu? Então, assim, se você tiver preocupação com, não, vão bloquear minha conta se eu parar de pagar, não vou receber, por exemplo, minha aposentadoria, não vou receber o meu salário, não se preocupa com isso. O banco precisa executar o carro. E se acontecer um bloqueio da sua conta através disso aqui, desse contrato de financiamento, você estiver ainda com o carro, o banco não executou o carro e foi atrás da sua conta, isso aí é um erro muito grande juridicamente e você vai ter direito a uma indenização que vai valer até 3 carros desses que você já tem. Então, a parte importante desse vídeo aqui que eu vou deixar para vocês, a parte mais interessante para você focar é manter a calma. Mantenha a calma, faz os passos que eu falei, tenta pagar a mais atrasada. Se você vê que não vai dar, não tem como, busca lá o meio que você teve que atrasar, se você ficou desempregado, se você teve um acidente. Então, você consegue ali suspender esse contrato para tentar se reerguer e voltar a pagar em dia esse financiamento. Mantenha calma, tenta, se você não vai conseguir mesmo honrar, tenta passar esse carro para uma concessionária para você se ver livre dessa dívida. E no mais é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal para mais vídeos como esse. E outra coisa muito importante, se você tem uma situação como essa, não esquece de deixar lá no comentário para a gente trocar uma ideia e ver o que dá para fazer no seu caso, beleza? Então, o vídeo de hoje é isso, um abraço a todos e até o próximo vídeo.